foi fazer um estágio nos Estados Unidos. Foi fazer estágio. Uma salva de palmas pro melhor tombo. Estão falando que eu tô secando a turma aqui. E na hora que eu fui, quem ficou me secando aqui? Olha o jipeiro lá. Tomé? Agora Tomé? Vamos lá, Tomé. Segunda tentativa. Tomé, depois disse aqui no particular que nunca subiu nem escada.